Porque, Antônia, porque Bolsonaro também, gente, tá curtindo uma prainha gostosa. Só que é aqui no litoral de São Paulo, em Maresias. O ex-presidente chegou a gravar um vídeo elogiando a gestão de Tarcísio de Freitas. Além disso, Bolsonaro também criticou antigos governadores de São Paulo, sem citá-los nominalmente. Dá uma olhada. Eu me sinto orgulhoso de ter colaborado, com a indicação do Tarcísio para o governo do estado de São Paulo. Uma diferença enorme de governadores anteriores. Então, graças a Deus, quero mandar um grande abraço ao meu amigo, capitão Tarcísio Freitas, pelo trabalho que vem realizando no estado de São Paulo. Tá aí, gente, a fala de Jair Bolsonaro curtindo um pouquinho a praia. Você gostou, né, mano, do vídeo? E dessa vez com a camisa do Atlético Paranaense. A cada vez que ele aparece, ele tá com a camisa de um time diferente. Eu não consigo entender isso. Porque, pra mim, torcer por um time de futebol sempre foi uma marca muito importante do brasileiro. Mas é um time, né? Essa coisa de ficar mudando a casaca. Agora, esse é um vídeo que mostra o trabalho do Tarcísio e que simbolicamente fala o seguinte: só existe Tarcísio por minha causa. Pelo menos é o que eu traduzo desse vídeo, certo, Pavanato? É isso que ele quis dizer. Com certeza, mas o Tarcísio também não nega isso. Todas as vezes, publicamente, que ele é questionado sobre a figura do Bolsonaro, ele faz questão de enaltecer e de deixar claro que sem o Bolsonaro, ele não teria chegado ao governo do estado de São Paulo. Isso é um fato. E a figura dele ainda continua dependendo do Bolsonaro. Muita gente agora tenta fazer parecer que o Tarcísio, ele surgiu sozinho, que o Tarcísio está sozinho e ele é a figura mais forte. Não. A figura do Tarcísio depende diretamente do apoio do Bolsonaro, das pautas que o Bolsonaro defendeu e da credibilidade que o Bolsonaro empresta ao Tarcísio. Não adianta negar a importância do Bolsonaro como cabo eleitoral que elegeu o Tarcísio e que vai continuar elegendo parlamentares nesse país. Cabo eleitoral que elegeu, ok. Agora, uma vez tendo a caneta do governo do estado de São Paulo, meu amigo, o segundo maior orçamento do Brasil, que tem um impacto de políticas públicas que mexe com a vida das pessoas, o Tarcísio se torna uma liderança política que não depende mais do Bolsonaro. O Bolsonaro já não tem mais a caneta. Quem tem a caneta é o Tarcísio. E o Tarcísio consegue manter diálogo com o grupo, com o eleitorado que gosta do Bolsonaro, mas expande o seu público e a sua capacidade de diálogo para além desse público, o que credencia o Tarcísio a se tornar uma liderança maior do que o Bolsonaro. Não, discordo. Sem os 30% que são fiéis ao Bolsonaro e fiéis àquilo que o Bolsonaro representa, o Tarcísio acaba. Mas ele precisa e depende desse público. Consegue manter esse público em torno dele. Então, mas a pergunta que eu faço para Antônia é a seguinte: até onde vai a lealdade do Tarcísio com o Bolsonaro? Porque é o seguinte, nós estamos em junho de 2023. A gente já viu muita coisa acontecer em política, certo? Eu quero saber se essa relação ela vai se estender para 2026, porque tem muita água para rolar e vários processos, como por exemplo o caso que vai julgar a inelegibilidade agora do Bolsonaro dia 22. E aí, Antônia? Paulo, o Tarcísio sempre fez foi ministro do Bolsonaro, agora o Bolsonaro indicou ele para o governo, de São Paulo, mas o Tarcísio sempre foi muito low profile nesse sentido. O Tarcísio nunca foi cabo eleitoral do Bolsonaro e vice-versa. Por exemplo, às vezes o Tarcísio, eu ria tanto que ele postava foto na garupa do Bolsonaro, lá naqueles negócios lá, e ele com os olhos arregalados desse tamanho, com medo de cair da moto. Aí eu ria, eu falava, tô morrendo de rir, você tá com medo. Ele, vamos fazer, vem. Eu falei, Deus me livre, quando for no iate, vocês me chamam. Mas o Tarcísio é uma pessoa muito low profile. Ele não é aquele cara que fica divulgando homens, Ele vai no trabalho dele, é um trabalhador. Ele fez o melhor ministério do Bolsonaro, sabe? O Tarcísio tinha 100% de aprovação, acho que por isso que ganhou aí para governo de São Paulo, mesmo a gente tendo uma São Paulo de esquerda, né? A gente sabe que São Paulo é de esquerda, pois é, agora está melhorando um pouco. São Paulo é de esquerda? São Paulo é de esquerda, sim, é a grande maioria. São Paulo, você está falando do quê? Estado capital? Ou cidade? Não, eu estou falando mais da capital, mas o Tarcísio levou muito voto de gente que votou no Lula, o Tarcísio levou muito voto de eleitor do Lula.
Tá? Lógico que não. mas São Paulo é de esquerda. São Paulo de esquerda. São Paulo de esquerda, não. São Paulo tem algumas. São Paulo tem alguns. Posso contar uma coisa para vocês? A moça que limpa meu apartamento em São Paulo, ela é, não sei se do Capão Redondo. E ela me disse, todo mundo aqui é Lula, mas muita gente vai votar no Tarcísio. É disso que eu estou falando. Eu converso com pessoas, não vivo de achismo. Então, para vocês entenderem, eu acho, tudo bem, foi uma indicação do Bolsonaro, não sei o quê, mas o Tarcísio não vai se meter em guerra particular de ninguém, não, gente. Olha, Ele vai ganhar pelo mérito a gente tem de esquerda, a gente tem Vila Madalena. Conversa com pessoas e nós conversamos com ETs. Essa é a diferença. Ela, eu não sei, não. Mas a Antônia, ela precisa então, ela vir para São Paulo. Ela precisa, a Antônia, ela conversa com pessoas, a gente com ETs, e ela tá vindo para São Paulo para contar quantas pessoas tem na Cracolândia. Essa é a postura da Antônia. Alguns pontos em São Paulo, sem dúvida, é de esquerda. A gente tem ali Vila Madalena, que mais ali? Faria Lima, não. Faria Lima pode ser, não? Toda a região que o Mano frequenta. Qual é a região que você frequenta, mano? Bela Vista. É isso, meu. Isso, pronto. Mas, assim, eu acho que a gente precisa diferenciar algumas coisas. Uma delas, o Lula tem eleitores que não são de esquerda, gente. O Lula tem eleitores que se identificam com a figura do Lula. Mas que quando você vai ver, por exemplo, em quem vota para deputado federal, para deputado estadual, muitas vezes vota em nomes conservadores. São pessoas que muitas vezes vão para a igreja. Por isso eu digo, não há de forma tão... Não é tão quadrado não assim, é tão quadrado. Pois o eleitor, na hora que vai votar, a maioria do eleitor não está pensando se é esquerda ou direita. O eleitor ideológico, ele é minoria no Brasil. A maior parte do eleitor vota por identificação, porque de alguma forma acha que aquela pessoa representa algum valor. Não é ideológico, né? A maioria não é ideológico. Mas vou te falar, aqui em São Paulo, se você for analisar, o paulistano em si, que tem uma renda maior, ele tem uma tendência maior a votar na esquerda, e o mais pobre vota na anti-esquerda, no combate a qualquer candidato. É muito louco, ou seja, quem tem o discurso para pobre em São Paulo não leva o voto do pobre. Mas da onde você tirou esse dado? O dado, por exemplo, se você analisa... Posso trazer? Zonas eleitorais, são mais votadas. Se você analisar as zonas eleitorais, por exemplo, da eleição de 2022, meu querido Felipe Campos, você vai ver um mapa distribuído na cidade das periferias votando em Bolsonaro. Exato. E das zonas mais ricas votando no Lula aqui na cidade. Mas esse é um ponto que, inclusive, me fez ontem discordar daquela ideia de que quem vota no Lula é quem tem menos escolaridade. Sim. Não, quando a gente olha no detalhe as zonas eleitorais onde sai o voto de esquerda e o voto de direita, a situação é mais complexa. Está se falando de uma exceção. Não é exceção. A capital de São Paulo, as capitais em geral são exceções. No geral, no Brasil... mas o que é exceção? As classes mais baixas votam a maior parcela do eleitorado. Turma, deixa eu só fazer um break rápido.